menos de 100 mil zumbis, ou até mais. É difícil, mesmo sem um comandante. Mesmo que sejam 100 mil zumbis estúpidos. Não podemos segurar a linha de frente por muito tempo. No entanto, Zhang Yi também sabia disso. O número de zumbis foram definitivamente mais de 100 mil. E o que em Chen foi dito só pode ser ouvido. E não acreditava. Afinal, a fim de deixar todos agirem como iscas e atrair todo o poder de combate do exército zumbi. Ele naturalmente teve que estabilizar todos, então o número que ele deve ser pelo menos o dobro, nem mesmo triplicou ou até mais. Agora todos os zumbis em Teon-High City estaria se reunindo aqui em breve. Se você disser que existem milhões de zumbis, alguém vai acreditar. Yan Chen-Wu explicou que era uma coisa boa. Que os zumbis estavam se aproximando em grande número. E isso também significava que eles receberam uma vez na vida oportunidade de destruí-los de uma só vez. Era óbvio que a situação era realmente amarga agora. Mas uma coisa também era certa, se eles tivessem sucesso. E isso seria uma doce vitória mais tarde. Sheluan Lian disse, com o rosto severo e braços cruzados. Receio que não possamos atrasar por muito tempo. Caso contrário, seremos oprimidos pelos zumbis. E perder nossas vidas aqui será caseiro, e não foi estúpido. E nem o resto. Todos eles sabiam que os 100 mil zumbis mencionado por Yin Jun-woo não era confiável. Na verdade, definitivamente haveria mais. Provavelmente 1 milhão, ou perto dele. Então por que eles deveriam morrer quando eles ainda podiam recuar para sua base subterrânea? Como último resultado, porque, uma vez que os zumbis violam sua linha de defesa, a formação das 5 forças enfrentaria grandes problemas e todos podem morrer logo depois. Yan Zhenwu voltou seu olhar para Xiao Honglian e deu a ela uma alternativa. Se você acha que a defesa é muito pesada para lidar, você pode trocar com os outros. Ou trocar tarefas com nossa equipe de investigação. Será? Santo. E a expressão de repente ficou um pouco desconfortável. Era difícil para as 5 forças se defenderem contra a maré zumbi, mas em comparação com a tarefa da equipe de investigação, havia muito mais fácil, afinal, indo para o subsolo e enfrentando incontáveis zumbis blindados de bronze e um grande número de zumbis, exceto pela equipe de investigação. Nenhuma outra força na cidade tinha tanta força e coragem. Xiao Huan só podia morder a língua. E respondeu que ela entende. Neste ponto não temos escolha a não ser lutar. Capitão Bin, todas as nossas esperanças são colocadas em você. Sem problemas, Yin Chun-woo disse levemente. E dada a enormidade desta batalha, foi a Paramount que eles conseguiram. Porque se eles falharem, se tornará completamente uma cidade morta. Yan Chen vai gritar para que todos se preparem para a batalha. Essa atmosfera também afetou John e
que estava relativamente relaxado no início. Por algum motivo, ele começou a se sentir nervoso. Se eles realmente falhassem, ele só poderia escapar por suas portas duplas, com as pessoas ao seu redor. Depois voltar para o abrigo, para pegar o resto e deixar Tianhai City juntos. Com tanta preocupação, Zhang se aproximou de Bian Jumu. Senhor Bian, há uma pergunta que eu não entendo. E eu queria saber se posso pedir conselhos. Agora que sabemos que, contanto que nos livremos dos reis cadáveres, a crise zumbi vai acabar. Por que você não pede reforços ao distrito de Jiangnan? Com sua força, enviando um grupo de soldados de elite. Não deve ser muito difícil eliminar esses Por que zumbis. vamos enfrentar uma pressão tão grande agora? Depois de ouvir as palavras de Zhongli, Yan Shou, de repente, riu levemente. Virou a cabeça e olhou para Zhang e perguntou: Você acha que o problema em Tianrai City é sério? Shenji não sabia como responder. É sério. Ele pensou claro que é sério. Um motim zumbi em grande escala. É provável que transforme Tianrai City em uma cidade morta. E se espalhou para cidades vizinhas. Não é sério. John só podia perguntar com um sorriso. Yan Chen-wu disse que é exatamente o que você pensa. Ele ficou sério. Ouça Zhang Yi. Nesta era de mudança. Olhando para toda a região de Jiangnan, o cerco de zumbis em Tianrai City é apenas um. E um pequeno assunto, novos problemas surgem todos os dias. Pessoas estranhas, criaturas estranhas e eventos estranhos desconhecidos. A região precisa lidar com muitas coisas. E há apenas um limite. Número de equipes de investigação. Como o nosso, portanto, a menos que a situação seja tão grave, que está fora de controle. A região não enviará uma grande força para suprimi-lo. Ele deu um tapinha no ombro de John e este mundo é muito grande. E é muito mais do que apenas Tianrai City. Se um dia você for para o mundo exterior e dar uma olhada, você vai entender que este lugar é realmente muito estável no coração das planícies centrais. Entre os rios, lagos e famosas montanhas e rios, é onde deuses e fantasmas correm soltos. Os olhos de John Yi estavam cheios de curiosidade. E, ao mesmo tempo, ele estava cheio de relutância em deixar Tianrai City. Ele balançou. A cabeça é melhor eu não fazer isso. Sou uma pessoa com saudade de casa. E é bom para mim ficar em Tianrai City. Yan Shou não diria muito. Apenas sorriu fracamente, se você mudar de ideia. Um dia você pode entrar em contato. Ele queria dizer, entre em contato comigo. Mas as palavras de repente fizeram uma pausa com sua condição física. Quanto tempo ele pode viver era a questão. Vamos falar sobre. Depois de resolvermos o problema dos zumbis. Então, silenciosamente, adicionado em seus pensamentos. Espero que ele ainda esteja vivo. O tempo passou dia a dia. Então, finalmente, no meio da tarde do quinto dia,
Os zumbis finalmente chegaram. Eles emergiram das 3 entradas do metrô, como uma massa escura, como se um formigueiro tivesse sido cutucado. E inúmeras formigas saíram em uma linha. Em pouco tempo, toda a terra foi inundada com zumbis. E das profundezas do metrô, incontáveis deles continuam a aparecer. Apenas alguns minutos depois, cerca de 80.000 zumbis apareceram em torno da seita. Entre eles, havia fracamente visível cadáveres blindados de bronze, que eram 2 ou 3 vezes mais altos que o comum. Zumbis e ratos também estavam procurando na maré zumbi. Embora todos tivessem sido mentalmente preparados, eles não puderam deixar de amaldiçoar quando eles realmente viram tal cena. Então, quando os zumbis enxamearam fora das 3 entradas do metrô, em torno da seita de adoração da neve, seu vigia avisou a todos: a maré zumbi está chegando, a batalha está prestes a começar. John Yi brincou aqui na Catedral de São João e a entregou a Yuan Comei. Por favor, proteja-a, ele disse. Isso enquanto ele olhava para Yuan Comei. Yuan Conha não disse nada. Mas fora do portão da igreja, sempre houve 2 mutantes que foram responsáveis para proteger a segurança da igreja. Com eles por perto, eles podem aguentar por um tempo. Mesmo que os zumbis rompam a linha de defesa externa, Yuan Conha alertou Chen-Ji sobre isso, para aliviar um pouco sua preocupação. Chen-Ji então se virou e correu de volta para seu posto. Depois de fazer tudo isso, como ele estava saindo do show, Aki não podia deixar de se preocupar sobre sua segurança em um lugar seguro. De olhos chorando, ele usou as portas duplas para alcançar seu ponto de atirador, no topo do prédio que ele explorou antes, e depois atirar nos zumbis de maneira ordenada. Havia uma enorme bolsa de bagagem ao lado de seus pés, contendo dezenas de milhares de balas. De seu ângulo alto, ele podia ver claramente quanta pressão cada campo de batalha ao seu redor estava enfrentando. Quantos posso matar com este tiro? Johnny Side, e em seguida, levante o rifle sniper em sua mão. Então, disparou um tiro, e um zumbi a vários milhares de metros de distância foi imediatamente decapitado. E a cabeça se transformou em uma bola de sangue, névoa, e explodiu o zumbi que perdeu a cabeça. Não perdeu completamente a capacidade de se mover, mas porque ele não pode confirmar a direção que ele é, tornar-se uma mosca sem cabeça, e logo ele é pisado por outros zumbis atrás dele. John e rapidamente girou o cano da arma. E a ação de atirar foi quase sem qualquer pausa, com sua habilidade de atirar com precisão. Ele pode destruir um zumbi a cada 2 segundos, fazendo perder sua eficácia de combate. John e vai girar o cano de sua arma, de acordo com a situação no campo de batalha, dando prioridade a resolver os zumbis mais próximos dele. No entanto, em tal campo de batalha, sua habilidade pessoal era relativamente limitada. No máximo, ele pode matar centenas de vezes mais zumbis do que soldados comuns. Mas
é difícil para ele influenciar toda a situação de batalha sozinho. Os zumbis enfrentaram as armas e explosivos. Então, eles cruzam a parede de chamas, e como numerosos perecem nas chamas. Não parou os seus avanços. Devido ao seu grande número, eles e ainda continuou a atacar em direção à linha de defesa, como formigas atrás da linha de defesa. Eles foram recebidos por metralhadoras pesadas de grosso calibre. Desde pistolas e rifles comuns não podem fazer nada com eles. Mas esse tipo de coisa pode na armadura de veículos blindados. Então, quando atinge um grupo de cadáveres, pode separá-los completamente. Mire em suas pernas. Shao ficou na linha de frente do campo de batalha. Com uma expressão séria, e comandou seus soldados. Se esses zumbis são imortais, então tudo o que precisamos fazer é aleijá-los e torná-los incapazes de se mover. O focinho das metralhadoras pesadas jorrou chamas, como cada bala foi apontada para as pernas dos zumbis. Correndo na frente. Logo seus membros voaram para todos os lugares. E a parte inferior do corpo foi cortada. Como esperado, depois que os zumbis e a frente caíram, eles perderam a capacidade de se mover. Mas eles ainda rugiram e rastejaram para frente. No entanto, eles foram pisados pelos zumbis atrás deles. Correndo para frente. Por outro lado, os zumbis que conseguem chegar perto da linha de defesa, quase inexistente, da seita de adoração da neve, foram imediatamente atacados. Os membros capazes da seita, totalmente armado, com machados e facões em suas mãos, correu para a frente e se envolver em uma luta direta com os zumbis e os ratos mutantes, a estratégia dos No Worship Sec. Sempre foi o mesmo. Quando se tratava de lidar com um exército de mortos-vivos, neste momento, o enorme cadáveres blindados de cobre entre o cerco de zumbis não estavam com pressa e ficar para trás. Em comparação com as centenas de milhares de pessoas comuns, zumbis havia apenas um. Algumas centenas de cadáveres blindados de cobre. Então, os ratos e os zumbis comuns foram os primeiros a atacar, para consumir o poder das forças humanas. Então, os cadáveres blindados de bronze, que eram equivalentes a um mutante de nível 2, deveriam apenas entrar na briga quando as linhas de defesa foram enfraquecidas. Este foi o método de luta inteligente dos reis cadáveres. Quando Shao Caseiro e os viu, seu couro cabeludo estava dormente. Ela se lembrou claramente que foi essa coisa que rasgou seu subordinado. Dong-Hu em pedaços. Como podemos lutar contra tantos cadáveres blindados de cobre? Zhuge Xinqin disse com espanto. Ele pensou que o número de tal cobre cadáveres blindados eram muito raros. Mas agora existem centenas deles. Devi Homely e rapidamente conseguiu agir juntos. E com suas sobrancelhas levantadas pela espada, ela gritou com uma voz profunda. Do que você tem medo? Vamos matar quantos eles vierem. Neste ponto, não havia espaço para recuar. Apenas uma luta, até a morte. Com a escala dos zumbis.
E o número de cadáveres blindados de além da imaginação, todos não tiveram escolha a não ser lutar. Mas, neste momento, Zhang Yi já havia considerado cada um dos cadáveres blindados de cobre como sua presa no arranha-céu. Ele abriu seu espaço alternativo e mudou sua arma para um pesado e enorme rifle de atirador antimaterial, com suas balas especiais já carregadas. Os cadáveres de armadura de bronze estão finalmente aqui. Não é ruim. É uma boa oportunidade para eu testar minha surpresa. Ele Zhang Yi tomou sua posição na varanda e apontou para a cabeça de um enorme zumbi blindado de bronze. E, para ser preciso, eram seus olhos. Então, de repente, acompanhado com um grande estrondo, o rugido do rifle de atirador antimaterial soou. Na parte de trás do campo de batalha, a bala perfurante da armadura feita de materiais especiais, que foi abençoado com poder sobrenatural do mais forte mutante relacionado ao espaço em Tianhai City. Tiro diretamente através da cabeça do bronze. Cadáver blindado ferozmente. A enorme força de impacto o fez cambalear para trás. E, embora defensivo, os cadáveres blindados de bronze eram incrivelmente resistentes. A bala de alta energia ainda entrou em sua cavidade craniana. Então começou a queimar seu cérebro em um nível atômico. Segundos depois, o cadáver blindado de cobre, que tinha uma vitalidade terrivelmente forte, nem chegou a rugir de dor. Antes de sua cabeça explodir, então seu corpo caiu no chão. Quando Chongni viu a cena, o sorriso em seu rosto era excepcionalmente óbvio. Com certeza, teve sucesso depois. As dificuldades ele encontrou com os cadáveres blindados de cobre. Última vez. Marrocos passou muito tempo se preparando para outra batalha. Depois de voltar para o abrigo, de acordo com as informações fornecidas por Liang Yu e Tio Yu, ele tinha um entendimento geral de a defesa de corpos blindados de cobre. Então ele conduziu experimentos com base nesses dados, para melhorar seu poder de sniping. Vendo resultados tão aterrorizantes, os cadáveres blindados de cobre, os zumbis, que deveriam ser a maior ameaça às forças humanas, estavam tentando desesperadamente se esconder no grupo de zumbis. Mas eles eram então não havia necessidade de procurá-los deliberadamente. Zhang e virou o músculo de sua arma e começou a atirar nos olhos deles. Bang, bang, bang. O rugido do rifle de atirador antimaterial ressoou em toda a adoração da neve. Acampamento base de sexo, o fluxo de balas cortou o céu noturno. E os cadáveres blindados de cobre caíram, um após o outro com a cabeça arrancada. Neste momento, Shao Onglin e Wei Tinhai ficaram surpresos ao testemunhar tal cena. Eles ainda estavam apavorados com a aparência dos cadáveres blindados de cobre. No último segundo, mas nos próximos segundos depois, eles ficaram chocados, os cadáveres blindados de cobre sendo mortos a tiros. Como vazamentos, é esta também a habilidade de Zhang Yi. Que força aterrorizante!
Devi Homely em não pôde deixar de murmurar para si mesma, esperando alto também adicionado. É melhor não ir contra ele no futuro. Caso contrário, os resultados seriam terríveis para nós. Felizmente, somos camaradas, agora. No lado de Xinjiang, Kun, ele cavalgou nas costas de um lobo-demônio alto. A expressão resistente quanto um pedaço de metal indestrutível. Xintian segurava um machado de batalha em sua mão direita, que era mais alto que ele e tão grosso quanto o painel da porta. Uma luz branca emergiu de seu corpo inflexível, cobrindo todo o seu corpo e finalmente se espalhando para todos os soldados atrás dele. A habilidade de Xintian Legião pode cobrir todo o seu exército, trazendo um enorme e aumento de poder de combate para os soldados. Suas formas corporais até mudaram visivelmente. A olho nu, tornando-se mais majestoso e capaz. E seus espíritos também melhoraram em vários níveis. Eles seguraram enormes machados de batalha e rugiram para o céu. E o rugido até cobriu o rugido dos zumbis. Ele pulou alto do lobo-demônio e com seu enorme machado de batalha varrendo o ar. Ele desceu sobre o grupo zumbi como uma grande tempestade. Xintian bateu pesadamente no chão nevado. No centro dos zumbis, cortando-os ao redor dele em dois. O enorme lobo-demônio também pulou nos zumbis, expelindo um enorme ar frio de sua boca, congelando um grande número de zumbis em esculturas de gelo. Balançou seu corpo com força e quebrou as esculturas de gelo em pedaços. No campo de batalha cheio de nevascas. Espera alta estabilidade era muito poderosa. Talvez eu não seja muito bom em 1 a 1. Mas no campo de gelo e neve, eu sou o rei. Esperando alto estava coberto com armadura de gelo. E quando ele levantou as mãos bem alto na frente dele, dentro de um alcance de milhares de metros, o gelo e a neve, mais de 10 metros de espessura sob o solo, explodiu. Milhares de zumbis foram pegos de surpresa e caiu diretamente no poço de neve, enterrado pela neve pesada com espera alta estabilidade. Não foi tão difícil de limpar. Os zumbis diversos. No campo de batalha, a seita de adoração da neve foram os que sofreram perdas severas. Suas defesas eram tão simples que eles eram quase inexistentes. Eles não tinham muros altos sem arames farpados. E confiou em um grupo de crentes destemidos. E a maioria dos mutantes, seus crentes destemidos estavam armados apenas com faca e facões. Como eles conseguiram sobreviver? Os zumbis, por tanto tempo, ainda era um mistério quando John ele estava atirando. Ele percebeu isso sobre a seita de adoração da neve. E embora sua estratégia claramente tivesse o Crutus, defesa, ele estava realmente intrigado como a seita foi capaz de resistir por tanto tempo, sem ser exterminado pelo enxame de zumbis. Na verdade, tudo sobre a existência da seita de adoração da neve era realmente misterioso e assustador. John
e pensou nisso, enquanto ele girava o focinho de sua arma e disparar tiros rápidos em sucessão. Ele matou facilmente mais de uma dúzia de cadáveres blindados de bronze dentro da maré zumbi. Embora houvesse muitos zumbis, nas centenas de milhares, o número que ele matou reduziu muito a pressão em toda a coalizão, e isso fez Zhang e perguntou se ele realmente tivesse superestimado suas capacidades. Depois de todo o bronze, cadáveres blindados eram mais inteligentes do que zumbis comuns. Então, por que eles não tomaram precauções, mesmo que John tenha matado muitos deles? E eles não deveriam ser os assassinos da maré zumbi neste momento em Zhenwu, e já havia se afastado da seita de adoração da neve. E assim como da última vez, eles foram para a parte traseira da maré zumbi. Desde que eles dominaram as capacidades de posicionamento por satélite do sistema nebuloso, eles podem agarrar tudo o que acontece em toda a cidade de Tianhai. Em tempo real, eles eram a equipe principal responsável para a operação de decapitação. Então, eles não participaram da batalha frontal. Os zumbis que emergiram do túnel do metrô logo atingiu centenas de milhares. E eles ainda estavam surgindo. Isso já é mais de 100 mil, certo? Como é que ainda há alguns? Quantos existem, não pode haver milhões deles? Kong Shang disse com alguma preocupação. Eu não sei quanto tempo eles podem aguentar o ataque da maré zumbi. O Ute cruzou os braços e manchou. Não se preocupe, eles vão lutar até a morte para sobreviver, contanto que eles possam ganhar tempo para nós, para eliminar o cadáver subterrâneo Reis. Não importa mesmo se eles forem mortos. Era evidente que o Ude não se importava com as vidas de qualquer uma das pessoas em Tianhai City. Ele só se importava se eles poderiam completar sua tarefa. Yan Junwo não refutou as palavras de Woody. Ele apenas observou a cena à frente com uma expressão sombria. Ele sabia que prevenir o grupo zumbi de continuar a expandir e se espalhar para as áreas circundantes é o que eles e os principais líderes de e região estavam mais preocupados com. A vida de algumas pessoas não é importante em face da situação geral. E depois de um período desconhecido de tempo, não mais zumbis apareceram nas profundezas do túnel do metrô. Então, Yanjun foi dito. Vamos lá. É a nossa vez de agir. Quando a equipe chegou à entrada do túnel, Mang Xiu foi convidado a usar sua habilidade de reconhecimento para verificar a situação no túnel primeiro. Depois de investigar, Mang Xiu chegou a uma conclusão e disse a todos: ainda há um número muito aterrorizante de zumbis abaixo. E muitos cadáveres blindados de bronze. Ouvindo isso, Yan Zhenwu soube imediatamente que era uma armadilha. O inteligente, macacos de cabelos brancos haviam sofrido uma perda uma vez antes. E eles calcularam que essa tática poderia ser realizada novamente. Se eles não encontraram uma maneira de combater, Yang Zhenwu continuou em um tom frio.
Então essas malditas bestas também estão nos calculando. Sua velocidade de aprendizado quase os torna como humanos. Talvez seus cérebros não sejam muito diferentes dos humanos. Também, então, o que devemos fazer? Bailey Shunkin perguntou. Se houver muitos zumbis abaixo, será muito perigoso para os 7 deles correrem precipitadamente. O ponto-chave é que, se o rei cadáver não pode ser morto, tudo planejado até agora seria em vão. Yan Zhenwu respondeu com uma voz profunda que eles deveriam esperar um pouco mais. O acampamento da seita ainda pode aguentar por algum tempo e atrair mais zumbis. Embora esses zumbis não pudessem ser mortos facilmente, o propósito das 5 forças era muito claro, que era atrair e atrasar o ataque da maré zumbi, a fim de ganhar tempo para a equipe de investigação. Mas o número de zumbis neste momento era muito grande. Uma estimativa aproximada mostra que existem nada menos que 200.000 zumbis no campo de batalha, e isso não contou aqueles ratos gigantes irritantes. As forças estavam sofrendo pesadas baixas. A lacuna nos números ainda era muito grande. Zhang Yi ainda estava no prédio alto, segurando um atirador na mão e se perguntando: quanto tempo vai demorar para a maré zumbi acabar? Quanto à Flor, ele ficou ao lado de John e, como de costume. Em certo sentido, Flor era a guarda imperial mais confiável de Zonji. Com uma espada sua, a habilidade de combate corpo a corpo era muito forte. Sua mobilidade era forte e sua defesa era comparável ao de uma carruagem. Enquanto isso, dentro da igreja da Catedral de São João, Yuhan Comia ficou na frente do crucifixo. Apertou as mãos com calma e orou silenciosamente. Os gritos e tiros de fora foram claramente ouvidos aqui, e os rostos dos crentes escondidos na igreja estavam cheios de tensão. Mas o rosto de Ranco Meia ainda estava tão pacífico, como se tudo lá fora não tivesse nada a ver com ela. Brincadeira aqui, sentou em uma cadeira na igreja, com sua caixa de ajuda médica ao lado dela. Embora ela não fosse religiosa, ela também orou ao Deus silenciosamente em seu coração. Deus, se você realmente existe, por favor, abençoe John e os outros para estarem seguros. Ela sussurrou neste momento. Uma voz fria soou acima de sua cabeça. Apenas os mais devotos, crentes serão abençoados pelos deuses. Shou aqui levantou a cabeça e encontrou os olhos frios e brilhantes de Yuhan Kundia. Olá! Ela sorriu e cumprimentou, afastando os olhos do olhar de Yuhan Conha. Yuhan Conha olhou para a piada aqui profundamente. Quando ela se aproximou dela, você está se sentindo angustiado e sentindo que você não tem como ajudar seu homem. Mostrar que a expressão da cura era um pouco antinatural quando seus pensamentos foram expostos. Talvez um pouco depois de tudo. Sou médico e só posso trabalhar na retaguarda. É impossível para mim ir para o campo de batalha com ele. Você, nos olhos de Coneia, tinha uma espécie de poder de agitação da alma, fazendo qualquer um querer mergulhar nele.
Ela então disse com uma voz sedutora: talvez você também tenha o potencial de se tornar um mutante. Essa frase fez piada. Aqui está o batimento cardíaco um pouco mais rápido. Quando ela olha para você nos olhos de Kanye, ela sentiu uma força poderosa que a chocou e a fez inconscientemente querer te obedecer. Por ordem de Konya.